Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga como é bom estar com você aqui. Amém. Você é muito especial. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Que bênção. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Queridos, no domingo passado eu falei um pouco sobre a forma como Deus nos guia. E falei que sempre o resultado será com base no fruto do Espírito, né? Sempre quando Deus está nos guiando, sempre se manifestará amor, paz, alegria, benignidade, bondade, porque isso é o relacionamento do Espírito Santo com o nosso espírito. Você já é instruído aqui que você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem a luz de Deus no seu espírito. E o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele não sai, ele está aí. Continua aí. E o resultado dessa comunhão, desse estar junto, dessa influência, é como a questão da semente e da colheita. O Espírito Santo é a semente que Deus plantou dentro de nós. E o que vai resultar é o fruto do Espírito. São atitudes de amor, de alegria, de paz, de benignidade, de bondade. Isso é fruto não porque somos bons, mas porque Ele é bom e habita dentro de nós. Essa vida dentro de nós, querido, nós devemos sempre cultivar a consciência da presença. E falando sobre isso, eu falei sobre boa consciência. Diga, boa consciência. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor, capítulo 1, do verso 3 ao 5, ele diz assim: partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro. Aí veja o que ele diz: de uma boa consciência e de uma fé sincera. Quando você continua lendo, você vai perceber que Paulo vai dizer que muitos se desviaram do caminho do Senhor por falta da boa consciência, porque deixaram ela ser cauterizada. E a consciência, queridos, ela é boa quando nós temos os ensinos bons. Ela se torna cauterizada quando ela é contaminada pelos ensinos errados. Deus nos guia pela nossa consciência, ou melhor, Deus nos guia pela boa consciência que temos hoje em Cristo Jesus. A consciência determina o que é certo ou errado. Ela faz a gente ter o sentido daquilo que nós estamos fazendo ou praticando, se é bom ou ruim. Uma pessoa que foi muito bem educada na sua casa, no seu lar, pronto, o meu avô sempre nos educava e dizia que muito vale a sua palavra do que a sua assinatura. Ou seja, ele trazia à nossa consciência o poder da nossa palavra. Quando eu me comprometia, eu tenho um dever de cumprir aquilo que eu falei, mesmo que não tivesse assinado nenhum papel. Mas que isso fazia com que a minha consciência de ser honesto e de ser verdadeiro, fazia com meus compromissos assumidos eu tinha que praticar. Amém? Da mesma forma, Deus trabalha com isso. Da mesma forma, quando nós chegamos ao corpo de Cristo, o Espírito Santo agora está trabalhando em nós, por meio da palavra, para gerar uma boa consciência do que é certo ou errado. Muitas das vezes, quando nós praticamos algo que não é do agrado do Senhor, nós escutamos internamente, como se fosse uma voz, dizendo: por que você fez isso? Você está fazendo errado. Quem já passou por isso? E essa voz não é necessariamente a voz do Espírito Santo, é a voz da nossa consciência. Porque nós temos os parâmetros dentro de nós, que vai nos acusar se estivermos fazendo errado. Paulo diz para Timóteo sobre a boa consciência. E a pergunta é: como é que eu gero uma boa consciência em mim? Como é que eu posso desenvolver essa boa consciência da qual a Bíblia fala? Que vai preservar a minha fé, que vai preservar a minha vida cristã.
Queridos, tanto eu sei de pessoas, como você conhece pessoas, que você as via na igreja e achavam que ela era uma certa pessoa. Mas depois você descobriu algo que ela fez, que você ficou de forma perplexa e diz, não acredito que fulano fez isso. Como é que pode? Uma vida dupla? Uma vida não é a mesma pessoa, mas já estava lá. O problema é que ela mostrava uma coisa e era outra. O que estava dentro do seu interior precisava ser tratado, ser cuidado, e não permitiu que Deus fizesse isso. E como é que Deus faz isso dentro de nós? É simples. O Espírito Santo habita em você. Mas o Espírito Santo é como um pedreiro. Ele precisa do tijolo. Ele precisa do cimento. Para construir em você e dentro de mim o caráter de Cristo. Eu te pergunto, o que é o tijolo? O que é o cimento? É a palavra. O material que o Espírito Santo utiliza na minha vida e na tua vida é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando estava orando em João capítulo 17, orando por mim e por você também, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, queridos, é um resultado de uma comunhão com a palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou dizer de novo, a santificação que gera no meu coração e no seu coração é um resultado da comunhão com a palavra de Deus. Quanto mais eu tenho comunhão com a palavra de Deus, mais limpo eu serei. O próprio Jesus disse que nós somos limpos pela palavra que ele pregou, que ele ensinou. É como se fosse uma torneira aberta com água limpa saindo, e você entra com seu recipiente sujo e fica embaixo daquela água. A água é a palavra de Deus, a corrente do Espírito Santo. E quando entra dentro daquele recipiente, daquele copo, que começa a transbordar, irá tirar tudo que é impuro. A santificação é um resultado da comunhão com a palavra de Deus. Certo pregador disse também o seguinte, que até o nosso amor por Deus. Diga assim, eu amo o Senhor. Esse amor é medido pelo tanto que você ama a palavra. Porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Se eu amo a palavra que eu vejo, venero essa palavra, zelo por essa palavra, leio essa palavra, estudo essa palavra, isso resulta ou demonstra o meu amor pelo Senhor. Mas se eu não tenho proximidade a ela, se eu fico apenas utilizando a palavra como um versículo que é lido uma vez por semana, isso está demonstrando o nível do meu amor pelo Senhor. O próprio Jesus disse que ele iria saber se nós o amássemos mesmo. Se o nosso amor por ele é verdadeiro, mediante o guardar os mandamentos dele. Está escrito em João capítulo 6. O mandamento é o ensino. Então, quanto mais eu amo a palavra, mais eu demonstro que eu amo ao Senhor. Veja, não só ler, mas praticar. Amém. Porque eu conheço muitas pessoas que leem a Bíblia. Juízes leem a Bíblia, advogados leem a Bíblia, mas não amam, não praticam. Jesus disse, aquele que lê e pratica. Aleluia. Então, quanto mais eu amo a palavra de Deus, mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu zelo por essa palavra. Eu estou gerando em mim uma boa consciência, que vai me ajudar no meu processo cristão, na minha vida cristã. Estão comigo? Porque às vezes, queridos, não sei se você já passou por isso, mas de repente você chegou em casa e algo lá dentro de você lembrou de um irmão na igreja, ou no seu dia a dia de trabalho, que você, sem perceber, desprezou, tratou mal, e aquilo arranhou você. E você fica lembrando, rapaz, eu errei com fulano. Alguém já passou por isso? Não é verdade? Isso é a sua consciência trazendo a você, que você se equivocou e errou ali. Pastor Bud conta uma história muito interessante, conta essa história dele, que ele foi numa loja de calçados, estava com a filha do Guto, a pequenininha, e ele chegou lá, comprou o sapato e
voltou para a casa dele, era bem distante. E quando chegou lá, a filhinha dele, a filha do Guto, que era como neta para ele, chegou para ele e disse: vovô, o senhor percebeu que o senhor tratou mal o balconista? Uma criança percebeu e falou para ele. Quando falou para ele, a consciência dele despertou e ele arranhou o coração dele. Ele disse: realmente, tratei mal. O que foi que ele fez, gente? Pegou o carro, fez o percurso de volta, foi até aquela loja, entrou na loja, procurou o rapaz e foi pedir perdão a ele. Me pergunto para quê? Para limpar a consciência. Para não ficar com a consciência pesada. Estão comigo? Veja que Paulo fala disso para Timóteo, um jovem pastor. Por que falou para Timóteo, um jovem pastor? Para que ele pudesse nutrir na vida dele, que tudo o que ele fizesse tivesse uma motivação certa, uma boa consciência. Aleluia. É como se ele estivesse escrevendo para mim, como pastor, dizendo: tudo que você estiver fazendo, faça com uma boa consciência, faça com a motivação certa, faça focando o que é correto, para que você depois possa andar em paz consigo mesmo. É verdade ou não é, gente? Quantas pessoas tentaram dormir uma vez quando a consciência pesava? E como é difícil dormir quando a consciência pesa. É verdade ou não é? Então, essa boa consciência gerada pela palavra de Deus, e aqui eu quero alcançar seu coração, sobre a palavra de Deus como espada. Diga: a Bíblia é minha espada. Acho que você já ouviu essa expressão, né? E aí os irmãos utilizavam a Bíblia na mão e diziam: ela é minha espada, né? Levantava na igreja: é minha espada. Outros queriam ter uma espada grande e comprar aquelas Bíblias bem enormes, para dizer que a espada era maior. Não é? E caminhavam: a Bíblia é minha espada, é minha espada. A verdade dela ser nossa espada, ela quer dizer que ela é a nossa arma. Agora, nós precisamos entender por que foi usado a expressão espada. Porque Deus inspirou o apóstolo Paulo e o escritor aos Hebreus a falar que ela é uma espada. Vocês querem saber? Amém? Ou a gente deixa para o próximo culto? Você está motivado a saber? Amém, glória a Deus. Eu quero começar em Hebreus capítulo 4, verso 12. É um texto que a gente já conhece, já ouviu esse texto. Que ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Veja, a palavra de Deus é viva. Essa expressão viva quer dizer o seguinte: contém vida de Deus. Você fica alegre com isso? Está em pleno vigor. Ela move você com a vida que ela tem. Ô, gente, mereço um glória a Deus muito alto, hein? Aleluia. A palavra de Deus é viva, ou seja, ela move você com a vida que ela tem. Oh, Deus. Ela move sua vida com a vida que ela tem. Você já sabe que palavras têm poder, não é verdade? A morte e a vida estão no poder da língua, porque são palavras que são ditas. Quando você chega a um determinado médico que você fez um diagnóstico e ele dá uma má notícia, você fica abatido. É ou não é? Mas quando te dá uma boa notícia, você fica feliz ou não fica? As palavras têm um poder de carregar vida e de carregar morte. A palavra de Deus é viva. É viva. É viva. É viva, tem a influência de Deus, tem o sopro de Deus, e ela vai mover sua vida com a vida que ela tem, meu irmão.
Aleluia! É como você saiu de casa, saiu meu jururu. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Meio cara de maracujá, murcho. Mas chega aqui, escuta a palavra de Deus. E você sai vivo. Aleluia, animado para a semana que vem. Por causa da palavra de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo, ela é viva, ela contém a vida de Deus, ela está em pleno vigor, ela move você com a vida que ela tem. Ela é eficaz. O que isso quer dizer? Ela é poderosa. Ela ativa poder. Ela ativa poder. Deus disse a Maria, tu vais ter um filho. Senhor, como isso vai acontecer? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Porque o anjo disse que iria descer o Espírito sobre ela. Porque uma palavra foi liberada. Uma palavra de poder que ela seria mãe do Salvador. Estão comigo? E por ser mãe do Salvador, veio o Espírito e deu vida àquela palavra. Aconteceu comigo e com você também. O nosso novo nascimento foi do mesmo jeito. Veio a palavra, abrimos o nosso coração, o nosso útero. Deu para entender? O Espírito Santo veio e deu vida. Jesus nasceu no meu coração e nasceu no teu. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A palavra é eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga. Essa palavra julga quer dizer, ela é apta para discernir, para dar luz aos pensamentos, se são bons ou não. Aleluia. Trazendo luz de Deus sobre eles. Porque muitas das coisas, querido, não sei você, que eu pensava sobre mim e sobre Deus, não eram verdades. Isso atrapalhava a minha caminhada, prejudicava a minha maneira de viver em Deus. Mas quando veio a palavra de Deus, ela trouxe para mim o discernimento das verdades, do que era verdade e do que não era, trazendo luz ao meu entendimento. Amém? Diga a palavra de Deus. Ela julga, ou seja, ela é juiz. Ela diz o que tem que estar na sua mente, o que tem que estar na minha mente, o que não deve estar. Aleluia. É o filtro pelo qual eu vou manter a minha boa consciência. É a palavra de Deus. Veja que ele usa a expressão espada. É mais afiada que qualquer espada. Ele faz uma analogia. A palavra espada, eu vou ler outro texto aqui para a gente pensar um pouco sobre espada. Mas o que ele quer dizer aqui em Hebreus 4:12 é que a palavra de Deus ela é afiada, precisa e letal. Contra o inimigo. Merece um grande glória a Deus por isso. A palavra de Deus não falha. Ela é letal. Aleluia. Aí veja em Efésios capítulo 6, verso 17. O apóstolo Paulo diz assim, em Efésios capítulo 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando da armadura, e ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Antes de nós falarmos sobre a palavra, eu quero falar sobre a espada. Ele usa a mesma analogia, espada. E olha que coisa interessante. Você quando estuda a história da humanidade, principalmente nas suas guerras, você vai perceber que as espadas eram forjadas mediante o tipo de combate. Uma lança. Vocês lembram dos filmes medievais, a lança? Ela é uma arma de longo alcance. E a espada, existiam
vários modelos de espada. Mas eu quero aqui me deter a 2 espadas para que você possa ficar bem claro em você qual foi a espada que foi utilizada aqui. Existe a espada que é longa. Essa espada, ela é geralmente usada quando o guerreiro estava no cavalo. Então, favorecia ele usar em cima do cavalo. E existe a espada curta. Essa era usada em uma luta corpo a corpo, próximo, bem perto. E essa espada servia de defesa e ataque também. O escritor aos Hebreus disse que ela era mais afiada do que uma espada de 2 gumes, cortava o fio dela. Ele queria dizer que ela é letal. Amém? Afiada. Mas quando chega aqui em Efésios, ele diz que é a espada do Espírito. E essa espada, guarde isso, é a espada curta usada no combate corpo a corpo. É a mesma espada utilizada em Hebreus capítulo 4. Mesma coisa. Só que em Hebreus capítulo 4, a palavra que está lá, a palavra de Deus, palavra, no grego é o logos, diga logos. Fala da palavra escrita. Alguém tem um livro? Pronto, levanta o livro, por favor. Isso, levanta o livro, filha. Pronto, a palavra escrita de Deus. Ele está dizendo que ela é poderosa. Ela é viva. Amém? Ela ativa o poder que você precisa. Só que em Efésios capítulo 6, verso 17, a palavra que está lá é rema. Qual é a diferença, pastor? Rema é a palavra falada. Amém? Então, o escritor está dizendo que no combate corpo a corpo próximo, você tem uma palavra que entrou em você por meio de ser escrita e sai por sua boca de forma revelada. Diga para a pessoa do seu lado, a espada não está na sua mão, está na sua boca. Aleluia! Vou dizer de novo, querido, a espada não está na sua mão. Não é com ela na mão que você vence seu inimigo. É com essa palavra dentro de você, na sua boca. Você pode dar glória a Deus por isso? Dê mais alto ainda, irmão, glória a Deus. E queridos, aqui fala de uma luta corpo a corpo, próximo, onde está você e o oponente. Isso lembra o quê? Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus, só estava Jesus e o diabo. Não era isso? Não, gente. Tinha outra presença lá. Estava o Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Numa luta corpo a corpo, entenda, com o diabo. Amém? Ele venceu com o está escrito. Aleluia. Ele venceu com o que está escrito. Ou seja, a palavra na boca. Mas para que ela estivesse na boca, ela tinha que entrar nele. Você entende o logos e o rema? Tinha que entrar nele, tinha que ter conhecimento da palavra para poder utilizar diante de um combate com o inimigo. Isso mostra para nós o combate que nós temos quase todos os dias. Qual é o deserto? É a nossa mente. Onde está só você? O diabo tentando você? Mas dê um glória a Deus porque tem o Espírito Santo junto com você. É a espada do Espírito. Diga espada. Do Espírito. Diga espada. Do Espírito. Ou seja, é divina, é uma arma divina.
Mais poderosa que a arma que Thor tinha. Quem pegou, pegou. O machado de Thor. Mas você tem uma palavra na boca inspirada pelo Espírito Divina. Aleluia. E a palavra espada do Espírito está falando de uma comunhão entre o Espírito Santo e você que é Espírito. Lembra da semente e do fruto? Vai sair pela sua boca essa palavra. Inspirada pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, com essa palavra dentro de nós, transformando a nossa maneira de pensar, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, eu vou ler aqui para você, verso 1 e 2, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Aí ele diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu falei, eu tenho um trabalho a fazer e você tem um trabalho a fazer. Qual é? Renovar a nossa maneira de pensar. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, mais ela vai me dar uma boa consciência. Aleluia. E queridos, no mundo no qual nós estamos, no tempo que nós estamos passando, nesse ponto da história da humanidade no qual eu e você estamos, hoje se faz necessário uma mente firme, um controle emocional, maturidade. Cada vez mais eu percebo que maturidade ela se resulta em um controle das emoções, em saber controlar a sua emoção. Uma pessoa madura, nós vamos poder dizer que é aquela que sabe quando fica irado, com raiva, mas não peca. Cadê o glória a Deus aí? Uma pessoa madura é aquela que está irada, ofendida, mas não abre a boca e não ofende. Isso é maturidade. Amém? Então, maturidade, ela se demonstra cada vez mais no controle das emoções, em saber controlar. Mesmo quando você está triste, para que você não deixe essa tristeza tomar conta de você. E eu quero abrir um parênteses para dizer que você não vive pelos seus sentimentos. Se você viver pelos seus sentimentos, é uma gangorra. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Mas quando você vive pela palavra, é uma contínua. Aleluia, equilibrado, firme sempre. Ah, pastor, mas você disse que eu não vou sofrer com isso. Virá, mas não vai entrar. Não entra dentro de você. Você controla isso. Você se mantém firme. Você não deixa os sentimentos te levarem. A palavra de Deus nos dá uma boa saúde mental, meu irmão e minha irmã. Deus não despreza a mente, Deus criou a mente. A mente é uma bênção influenciada pelo Espírito e pela palavra. A mente é como se fosse um computador, queridos, que tem um sistema operacional que funciona, que nós devemos zelar para que não entre nenhum vírus. Porque se entrar algum vírus, vai dar problema. É verdade ou não é? Nós temos que saber escolher os programas que nós vamos colocar, os aplicativos que nós vamos colocar. Porque se de repente eu coloco um que está corrompido, vai dar problema. Por isso se faz necessário um antivírus. Aleluia! Porque o antivírus vai detectar e vai gritar: esse não, joga fora. Isso é mentira. Não aceita isso. Aleluia. Glória a Deus. E aí o Espírito Santo vai dizendo para você: fica com a palavra. Eu vou dar exemplos para vocês. Quantos de vocês já acordaram e parece, a sensação que vocês têm é que Deus está anos-luz de você?
Alguém já passou por isso? Levante sua mão. Pode levantar sua mão. Levanta a mão, o pé. Quantas vezes seus sentimentos disseram para você: rapaz, cadê Deus? Te abandonou. Fugiu. Onde é que entra a tua maturidade e a tua boa consciência? É você lembrar da palavra. Porque a palavra vai dizer: eu nunca te abandonarei. Nunca te deixarei, estarei com você todos os dias da sua vida. É nessa hora que você se levanta e diz: ei, diabo, porque aí é o diabo, viu? Tentando colocar um vírus em você. Tentando roubar a tua alegria e tua paz. Querendo te colocar um sentimento de medo. Você entende? Aí nessas horas que você lembra da palavra: ei, diabo, chegou atrasado. Já está ocupado o lugar. Aleluia, Ele habita em mim, está comigo 24 horas por dia. Ele não sai de mim. Aleluia. Ou quantos de vocês já se depararam com a seguinte situação, dizer: meu Deus, Deus não ouviu minha oração. Quem já passou por isso aqui? Ah, Deus não ouviu por quê? Porque não foi do jeito que você pediu. Não é assim? O resultado não era o que você pediu. Aí o que vem aquela vozinha, lembra do demôniozinho, do anjinho? Ei, olha aí, Deus te abandonou. E quando vem aquele demôniozinho, entenda o que eu quero dizer, tá bom? Isso é só ilustrando. Pentecostal. Que diz assim: ei, tu está dando brecha. Olha a brecha, irmão. Aí você fica procurando: Senhor, qual é a brecha? O que é que eu fiz? Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Você fica catando. Aí lembra de coisas que você disse: mas não, mas já pedi perdão. E a Bíblia diz que Deus já me perdoou. Sabia que às vezes aparece esse, se fingindo de crente? Cai a brecha. Queridos, o Espírito Santo, ele é lindo. E quando tem algo que nós precisamos corrigir, ele nos diz. Ele não vai deixar você procurando pelo em sapo. Ele diz para você. Amém? Mas quando vem diz, o que é que você vai lembrar? Lembra da palavra. Qual é o que você tem que lembrar? A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estão atentos à minha oração. Aleluia, eu orei, meu Pai me ouviu. Aleluia, mas pastor, não foi do jeito, sim, querido. Seja bem-vindo ao time. Acontece, mas mais na frente você vai saber. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa, existem orações que eu fiz lá atrás, que eu dou glória a Deus que Deus não ouviu. Ou melhor, que Deus não atendeu. Ouviu, ele ouviu, mas não atendeu. Amém? Fez diferente, porque depois era uma oração imatura. Estão comigo? Amém? Mas você lembra da palavra. O que eu quero focar, querido, você lembra da palavra. Cita a palavra. E você vai manter sua boa consciência. Fica com a palavra, mesmo que os teus sentimentos estejam gritando. Mesmo que eles estejam falando. Mesmo que venha aquela nuvem negra. Lembre que há fogo dentro de você. Há luz dentro de você. E a palavra de Deus está lá. Eu gosto muito de ler os Salmos. Antes eu li os Salmos como uma forma de estudar o povo de Israel, como eles faziam suas canções. Mas de tanto ler os Salmos, eu percebi que os Salmos é um homem orando. É um livro onde os homens falam muito sobre Deus e falando coisas sobre Deus, da mentalidade deles da época. Mas eu encontro dentro dos Salmos Deus dando uma resposta a eles, na própria fala deles. Você entende? Quando o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ali a alma, falando com ele. Queridos, olhar para os montes, ali também simbolizava muito
o que tinha de estratégia de guerra quando vinham os exércitos e ficavam sobre o monte. Ele estava falando de perigos, de problemas maiores. Se você quiser transferir para o seu dia hoje, qual é o monte da sua vida? Qual é a dificuldade da sua vida? Aí você pode dizer como salmista: elevo os meus olhos para os montes, pergunto, de onde me virá o socorro? A mente pergunta, mas vem do Espírito a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Outros salmos, acredito que é o Salmo 4, o salmista diz: como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. A alma gosta de buscar isso, né? Eles se levantam para dizer: não há salvação para ele em Deus. Vem a resposta do Espírito: mas tu, Senhor, és o meu escudo. Aleluia! A palavra de Deus do seu interior que você plantou no seu coração, quando você entende o que ela diz, ela frutifica na tua mente, fortalece a tua mente e mantém tua saúde mental. As pessoas que não têm a palavra de Deus forte na mente dela, em todos os problemas que passam, eles vão levá-las para pensamento de suicídio, de morte, como se a morte resolvesse o problema. Não, o Deus que resolve o problema vai fazer isso você em vida. Aleluia! Estão comigo? O mundo diz assim: só não tem solução para a morte. Quem já ouviu isso? Você que é crente já sabe, Jesus já deu a solução. Ele ressuscitou da morte, então tem solução sim. Então quanto mais você pega a palavra e vai colocando e fundamentando dentro de você, querido, mais você vai gerando uma consciência sã e uma mente firme, inabalável. Diga para a pessoa que está do seu lado: não caia na conversinha do diabo. O diabo vem com as coisinhas, parece boa, gente. Na tentação de Jesus do mesmo jeito. Quando ele diz que iria quebrar Jesus da consagração, tirar Jesus da consagração: tu não és filho de Deus, tu está com fome. Pega essas pedras, transforma em pães, tu come, satisfaz. Não é um bom conselho para quem está com fome não, gente? É ou não é? Mas por que Jesus não fez? Porque era o diabo que estava pedindo. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondia como está escrito. O diabo tentou dar todos os reinos a Jesus, sem que Jesus passasse pelo meio legal da justiça. Só apenas se prostra, eu te dou. Jesus: não, somente ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Estão comigo? A palavra no seu coração e na sua boca é a espada para a luta corporal, onde só está você e o diabo. Na luta da sua mente, onde o diabo tem tentado te prejudicar, roubar a tua paz, te levar a errar, a palavra de Deus é a arma que te protege e de ataque. Aleluia, a espada do Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 ao 5. Diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nossa luta nunca será contra pessoas. Amém? Tire sempre o foco das pessoas. Seu problema nunca será com pessoas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. A palavra é uma arma não humana, é divina, é espiritual. Amém? Aí ele diz: para destruir fortalezas. Essa palavra destruir, sabe o que quer dizer, gente? Demolir, colocar abaixo, desmontar. Fortalezas quer dizer o quê? Qualquer coisa em que alguém confia, seja argumentos e raciocínios contra Deus. A palavra é poderosa, é letal para destruir. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levante
se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga, a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que eu quebro os ensinos errados que me foram colocados. É com a palavra de Deus que eu desfaço os sofismas deste tempo tenebroso que nós estamos. Sofismas são pensamentos sofisticados. Amém? Se dizem por aí, queridos, que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. É sofisma. É mentira. Só tem um caminho. Só há uma verdade, só há uma vida. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus disse. O único caminho, diga o único caminho. Diga o único caminho. É Jesus Cristo. As pessoas pensam, não, se eu for uma pessoa boazinha, eu chego lá. Não chega, tem que ser por meio de Jesus. Tem que receber Jesus. Aleluia! Para que tenha acesso a Deus. Só se conhece o Deus, o Criador de todas as coisas, por meio do óculo chamado Jesus. Apenas por Jesus eu posso saber quem é Deus, querido. Não é pelas filosofias humanas, não é pelos pensadores gregos, não, apenas por Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo a Deus, o Deus verdadeiro e único, somente Ele. E a palavra de Deus vai me dar fundamento, para que eu não caia nessas armadilhas. Estão comigo? Estão comigo, gente? Hoje se fala muito de amor, e cobram dos crentes amor. Cadê o amor? E às vezes crentes se sentem condenados. Por quê? Porque estão cobrando amor para que a gente aceite o pecado. Amar para essas pessoas é conviver, aceitar o pecado como algo normal. Mas não entendem que o amor que nos influenciou, que foi derramado em nosso coração, ele traz santidade. Ele produz santidade. Aleluia! E que eu tenho que amar ao meu próximo, mas antes dessa prática, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não estiver embasado na palavra, eu vou me confundir, meu querido, e ficar com a consciência afetada, cauterizada, e vou aceitar o que Deus não aceita. Diga, Deus me ama, mas detesta o pecado. Detestar o pecado não é excluir ninguém. De forma nenhuma. É amar como Deus ama. Amém? Deus nos ama, que abriu o caminho para que possamos estar com o Pai. Para isso, recebendo Jesus. Amém? E se tornando igual a Ele. Se eu não tenho cuidado, eu deixo que essas coisas entrem e afetem a minha vida. Por fim, queridos, já estou perto de encerrar. Eu preciso ter comunhão com a palavra. Eu preciso amar a palavra. Ao ponto, querido, que isso tome a maior parte do meu dia. Que eu vou pensar sobre ela, vou meditar sobre ela, vou honrá-la. E aqui eu quero trazer um pensamento bem antigo da minha vovozinha, que ela dizia assim: não faça da Bíblia um desodorante, só use debaixo do braço. Não faça da Bíblia apenas um aspirador em pó, que você coloca no Salmo 91, aberto, para poder sugar tudo que é de coisa ruim.
ela só vai ficar empoeirada. Não faça da Bíblia uma carteira, que era costume daquela época, o pessoal guardar dinheiro na Bíblia. Porque até alguém que fosse pegar, ficaria até com a consciência pesada, porque está na Bíblia, né? Vou roubar, a Bíblia está aqui. Fechada é um livro, aberta é a palavra de Deus. Para mudar a sua vida, gerar em você uma boa consciência, te amadurecer. Aleluia. E queridos, com essa palavra no nosso coração, guardada no nosso coração, nós vamos manter a nossa saúde mental. Aleluia. Com essa palavra plantada dentro de você, você vai conseguir discernir aquilo que chega até sua mente, se procede de Deus ou não. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são caminhos de paz. Sempre a palavra nos guia para um caminho de paz, de alegria. De tristeza, sim, quando é para arrependimento. É uma tristeza que produz arrependimento. Mas a palavra de Deus tem esse poder de fortalecer a nossa mente. Seja firme na palavra. Amém? Seja irredutível em relação à palavra. Fique com a palavra de Deus e você terá vida e paz no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Aleluia. Eu queria dar oportunidade a alguém aqui, todos de olhos fechados, que de repente quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer reconhecê-lo diante das pessoas, levantando sua mão, para que a gente possa, amém, glória a Deus, filho. Você poderia vir aqui na frente, filho? Tem mais alguém nesse lugar que quer fazer a mesma coisa? A Bíblia diz: aqueles que confessam diante das pessoas, eu confessarei. Há pessoas que esse momento é muito especial, gente, como foi especial na minha vida e na sua vida, onde nós estamos declarando que recebemos Jesus publicamente. Aleluia. Há mais alguém aqui que deseja fazer isso? E de repente está desviado dos caminhos do Senhor e percebe uma sinalização no seu coração de fazer isso aqui, de poder vir até aqui na frente para receber a oração, e isso é um ato de uma reconciliação. Alguém quer fazer isso? Nós queremos te abençoar. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos.
Glória a Deus. Quero saber se tem alguém com alguma enfermidade que quer oração de cura nesse momento. Você poderia vir aqui na frente, meu filho? Há mais alguém? Venha, querido. Isso, venha no nome de Jesus. Há mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém que deseja oração para cura? De repente você pode vir representar um parente seu. De repente está no hospital. Amém. Você pode vir. A Bíblia conta que um centurião foi em busca de Jesus. Mandou homens buscar Jesus em prol do servo dele, representando aquele servo dele. Nós cremos que no mundo espiritual não há distância. Deus alcança no nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você ficasse orando em outras línguas agora no nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, você foi edificado, querido.